Então, boa tarde a todos. Vamos continuar aqui com a nossa disciplina de Mecânica Geral 2. A gente já está na reta final, né, em que o tópico de hoje é método de impulso e momento, né? A quantidade de movimento de uma partícula, agora ela é apresentada para um corpo rígido, né? Um corpo rígido com uma quantidade muito grande, né? Infinita, podemos dizer assim, de uma maneira bastante abstrata, mas que não deixa de ser verdade, é que esse corpo rígido tem infinitas partículas, tá? Nesse caso, né, desse princípio, ele é indicado, assim como era para a partícula, para problemas em que eu tenho tempo e velocidade, né, indicados no problema. Eu sei qual é o tempo, seja de uma maneira quantitativa ou qualitativa. Qualitativa no sentido que, por exemplo, quando é um impacto, né, esse tempo é muito pequeno, é infinitesimal, né? Então, são milissegundos. Né? Naquela figura que eu mostrei a você, naquele probleminha que eu modelei no Recordine, nós vemos lá que a faixa do tempo que a gente tem para a mudança do momento, né, a velocidade das nossas partículas, é na faixa de milissegundos mesmo. Então, o tempo estaria dentro dessas duas versões, digamos assim, uma versão quantitativa, em que você consegue, de fato, cronometrar o tempo, e uma forma mais qualitativa, em que você diz, o tempo é muito pequeno, então eu vou considerar aqui um impacto. Tá? Então, todos aqueles princípios a gente vai reaproveitar e vamos também fazer algumas adaptações, ok? Bom, então eu tenho aqui uma quantidade de movimento, então cada partícula tem velocidade, né? Então cada partícula tem uma determinada quantidade de massa relacionada a ela, né? E se eu quiser modificar essa condição, né, do corpo rígido, eu preciso ter um impulso, né, para fazer essa modificação, certo? Então eu vou modificar essa condição aqui a partir da aplicação de um determinado impulso. Ora, impulso para a gente é uma integral, né, da força vezes o tempo. E aqui, só mais um detalhe importante. Ó. Imagina que a força é aplicada e o tempo é infinitesimal. Né? Então, nesse tempo infinitesimal, você não consegue modificar de forma significativa as forças existentes. Né? Elas são quase que constantes. Então, eu posso, como uma maneira de fazer uma aproximação, tá certo? Retirar o f de dentro da integral. E aí eu integro o dt, né? Que aí vai ficar uma variação de tempo, um ΔT. Né? Então, dessa forma, eu simplifico o cálculo dessa integral. Né? Visto que, se eu for fazer ela por completo, sem considerar essas simplificações, eu tenho que saber como é que varia a força, né, durante o transcorrer da aplicação dela, né, a variação da força do tempo. Então, esses conceitos servem para que a gente consiga, muitas vezes, simplificar as coisas. Tá? É uma maneira de aproximar as situações. Bom, o movimento das partículas de um sistema pode ser reduzido a um vetor ligado ao centro de massa. Então, se eu for reescrever a quantidade de movimento em relação a um outro ponto, não vai ser a mesma quantidade, vai ser uma outra. Então, esse vetor aqui, ele necessariamente está relacionado ao centro de massa. Se muda a posição do centro de massa, eu vou ter que modificar essa condição aqui. Tá? Não se trata de um vetor livre, né, em que eu posso movimentar ele na minha geometria. Ele é um vetor
ligado, né? Um vetor ligado ao centro de massa, né? Então, eu posso afirmar que esse cara aqui, essa quantidade de movimento, é a massa vezes a velocidade do centro de massa, tá? Já para o momento angular das partículas, então eu vou apresentar isso como a soma dos seus momentos em relação ao centro de massa. Então, o momento angular é a soma dos momentos de cada partícula individual. Então, aqui eu tenho o momento angular, né? E eu faço o produto vetorial em relação ao centro de massa, e aí eu tenho um momento de um momento. Tá? Então, é um conceito que a gente traduz de uma maneira, e no inglês fica muito mais sólido o conceito. É momento de momentum. Momentum é a quantidade de movimento angular. E o produto vetorial, é como se você estivesse calculando o torque gerado por esse cara aqui, né? Só que ele não é força, entende? Então, é o momento de um momento. E isso, por definição, é o momento angular de uma determinada partícula, né? Então, para calcular para todo o sistema, eu calculo essa mesma quantidade para todas as partículas do meu corpo, né? E aí eu tenho o momento angular, né, de todas as partículas que estão presentes, né? Ou seja, eu tenho o momento angular do corpo rígido. Bom, para o movimento plano, eu consigo fazer uma simplificação bastante interessante, tá? E eu divido, né, o estudo dos movimentos, né, da dinâmica de corpos rígidos em 2D e 3D, muito por isso, porque eu vou retirar muita complexidade desse produto vetorial aqui, tá? Então, esse cara, se for um vetor tridimensional, você vai ter, né, um vetor tridimensional, tá? Nesse caso aqui, a equação até fica um pouco errada, né? Porque faltou aqui dizer qual é o vetor, né? Que eu tenho um escalar igual a um vetor. Mas isso é simplesmente porque eu vou conseguir apresentar a intensidade do momento angular pelo produto de dois escalares, momento de inércia em relação ao centro de massa e a velocidade angular do corpo rígido. Isso para um movimento plano, tá? Quando não é plano, aí a gente vai ter as três componentes, né, do momento angular. Então, ficava faltando aqui apenas uma coisa para indicar que trata-se de um vetor, tá? Isso aqui é um vetor que a direção vai ser sempre perpendicular ao plano de estudo. Né? Então, digamos, se o movimento ocorre no plano XY, o momento angular vai ser normal a esse plano. Tá? Isso por conta do produto vetorial, obviamente. Bom, então eu vou agora detalhar mais para o caso de duas dimensões de uma placa, né? Que ela pode ser encarada como simétrica, então ela tem uma espessura, né? Comum a todos os pontos aqui da nossa geometria, e eu posso encarar isso como um corpo simétrico em relação a esse plano aqui, tá? E dessa forma eu posso simplificar a análise do problema. Bom, eu tenho, portanto, ó, um momento linear e um momento angular, né, do corpo rígido. Né? Então, eu estou representando o movimento a partir, né, dessa condição de duas quantidades. Uma está relacionada a como esse objeto está girando e outro está relacionado a como esse objeto está transladando. E eu vou poder mudar essa condição a partir de aplicação de forças externas, né? E torques. Eu também poderia ter um torque aplicado aqui, tá? Mas as forças já são suficientes, né? As forças, elas são aplicadas em algum ponto específico e com relação ao centro de massa, você vai ter uma determinada quantidade de torque, né? O impulso vai ser torque vezes o dt integrado, né?
Então, você vai ter um impulso do ponto de vista de força, ou seja, esse cara aqui, ó, vai modificar essa condição, e isso vetorial ao produto vetorial com vetor posição vai alterar esse cara aqui, tá? Então, basta colocar aqui dentro um outro termo, fazendo o produto vetorial. E dessa forma, com essa aplicação de impulso, eu tenho uma outra condição, uma nova condição, né, de uma variação no momento angular. Como é um plano, né, eu vou ter apenas a mudança na velocidade angular. No momento de inércia não vai mudar, porque é um corpo rígido, etc. Eu não perdo massa, né, durante o funcionamento, tá bom? E aqui também eu tenho que a inércia, né, a massa do objeto também permanece. Entretanto, velocidade pode variar em termos de intensidade e em termos de direção. Veja que ela mudou de direção aqui. E eu também posso mudar a intensidade da velocidade angular e posso mudar até o sinal dela, né? Pode passar a girar no outro sentido. E aí eu mudaria o sinal de ômega 2, tá? Isso porque eu apliquei aqui um impulso, né? Uma força ou torque ao longo do tempo. E impulso é basicamente essa integral. Bom, eu vou ter agora, portanto, três equações de movimento, né? Somando o equacionamento, né, de momento-impulso para a direção x e y, ou seja, essa equação aqui, ó, que vai ser uma equação vetorial, tá certo? E vou ter também uma equação escalar, relacionada pela conservação do momento angular, tá certo? E por isso que eu vou ter três equações de movimento. Quando eu tenho uma rotação medida, né, ou analisada a partir de um ponto que não é o centro de massa do nosso corpo, eu preciso reescrever isso da maneira correta, tá? Aqui, ó, eu tenho uma quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa, tá? E eu também posso escrever essa quantidade aqui. Essa aqui é devido à velocidade angular, só que agora eu estou calculando em relação a esse ponto. Então, como ele não é o centro de massa, eu tenho que corrigir com esse termo aqui. Tá? Eu vou ter que multiplicar a quantidade de movimento pela distância, né? Pela distância. Ora, eu posso apresentar isso de uma outra maneira. Usar aqui o nosso famoso MathType. Posso apresentar isso de uma outra maneira. Teorema de Steiner, né, que a gente pode aplicar aqui, né? Então, se o corpo está girando em torno desse ponto aqui, tá bom? Não é o centro de massa, eu tenho que ter o momento, tá? O momento de inércia relativo ao centro de massa, aliás, relativo a esse cara aqui, ó. Só que o corpo, e aí eu multiplico por quem? Pela velocidade angular. Velocidade angular. Então, eu tenho um momento de inércia em relação a esse ponto, vezes a velocidade angular, por exemplo, eu tenho um momento angular desse corpo, né? Só que eu posso reescrever isso de uma outra maneira. Eu sei que o momento de inércia em relação a um determinado ponto qualquer é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa, tá? Mais a massa do meu corpo vezes a distância
Só um instante, pessoal. Um momento. Bom, desculpem, gente. Então, eu tenho aqui, ó, justamente isso. Eu tenho um momento de inércia e eu pego a massa do objeto e a ao quadrado. Ok? Então, esse R é a distância entre o centro de massa e o ponto de interesse, né? Ok? Então, essa é como escrever esse momento de inércia. Só que eu posso rearranjar os termos, né? Eu posso passar esse cara para cá, né? E também para cá, né? Só que quando eu fizer, vou dividir aqui em duas parcelas, R vezes R, né? Então, esse cara aqui, ó, eu consigo enxergar isso aqui como sendo a velocidade do centro de massa em relação a esse ponto aqui. R vezes essa distância. Tá? E isso aqui é nada mais, nada menos do que MR, né? Então, eu posso até reescrever dessa forma aqui, colocar esse cara para cá, e aqui vai ser V, né? Eu estou fazendo no sentido contrário, né? É o que ele mostra aqui. V barra, né? Que é a velocidade do centro de massa. E aí eu tenho, portanto, a quantidade de momento linear multiplicando por uma distância, ou seja, eu quero ver esse braço aqui, ó, de alavanca, né? E lembrando de uma coisa, esse R aqui, ele é perpendicular à velocidade V barra, tá? E ele né? Porque sempre vai ser, porque eu estou girando, né, em torno desse ponto aqui, então esse cara vai ser perpendicular a essa linha. Tá? Só para vocês lembrarem desse detalhe. Portanto, eu tenho momento angular em relação ao centro de massa, mais o momento angular, que é um complemento. Né? E esse complemento vem de quê? Do fato que eu não estou girando em torno do centro de massa. E aí eu vou pegar o momento, né, que é a massa vezes a velocidade do corpo, né, do objeto, a velocidade de translação dele, vezes R, né? Então, essa distância. Certo? Então, é isso. Isso ocorre quando você não está girando em torno do seu centro de massa. Né? O ponto de referência não é o seu próprio centro de massa. Bom, eu posso equacionar isso de uma maneira em relação a esse ponto aqui, I o ômega 1 mais, né, o torque, né, acho que é o torque gerado, pode ser o torque gerado pelas forças externas, né, em relação a esse ponto aqui. Eu tenho que calcular esse torque e integrar isso em relação ao tempo. Então, eu vou pegar as várias forças e vou fazer o somatório, e isso vai resultar numa determinada quantidade de movimento angular. Né? O momento angular vai se conservar. Se as forças que existem forem apenas forças internas a um sistema mecânico, formado por exemplo, várias partes que interagem mutuamente, nós temos ali um efeito de ação e reação. Né? De tal forma
que esse termo aqui vai se anular, porque o torque que um corpo aplica no outro, tá? Eles têm a mesma intensidade, mas têm sentidos diferentes. Então, for, na hora que eu for calcular, né, no total, né, fazer o somatório, eu vou ter que isso aqui é igual a zero, tá? Então, dessa forma, o momento angular, ele não varia pela interação dos corpos, ele vai variar pela aplicação de um efeito externo ao sistema. Tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Entrar aqui numa ferramenta. Vou fazer aqui um modelinho simples, tá certo? Dá para a gente ah, não posso ter espaço. Ah, droga. Minha realidade é new, e eu só coloco o nome aqui. Ok. Bom, imagina o seguinte, ó. Imagina que vocês vão fazer um teste. Eu vou fazer um teste aqui, tá? Eu vou escrever aqui um cilindro, tá? Vou alterar esse cilindro, transformar ele aqui num disco. Imagina que é o disco da bicicleta de vocês, tá bom? Imagina que você pegou uma bicicleta, desmontou a roda da frente e a gente vai fazer um experimento para vocês tentarem visualizar isso aí. Vou colocar aqui uma espessura de 50 e o raio eu vou colocar 500. 500 não, vou colocar 300. Estou representando de maneira bem aproximada do que seria a nossa roda, tá? E eu vou colocar aqui um outro cilindro representando um eixo, tá? Vou aumentar um pouquinho, né? Porque para a gente ver. Então, vou colocar aqui 25, tá? Então, tem esses dois corpos. Eu vou dizer aqui que esse cara ele tem um determinado momento, o centro de massa dele está aqui, ó. Tá? E eu vou colocar aqui uma junta para a gente fazer a seguinte análise. Então, se ele estiver parado, né, eu não tenho momento angular, correto? Porque a velocidade angular vai ser zero, não está girando. Tudo bem? Não está girando. Então, eu vou aplicar uma junta de rotação corpo, corpo, corpo,
Ah, droga. Eu tenho que fazer com dois corpos diferentes, tá, pessoal? Perdão aqui. Professor, essa taxa é só, Oi? é como se, essa sua acha é só para orientação que o senhor colocou aí? Esse o quê? Ah, não, aqui estava uma hastezinha que você tirou agora. Ah, na realidade é porque eu vou ter que ter dois movimentos, né? Eu vou ter um movimento de rotação, o disco girando em torno do eixo dele, e em relação a esse eixo aqui, tá? Ah, sim, tá. Então eu preciso disso para poder. Ó, só um instantinho. Ó. Então agora eu tenho um corpo separado, tá certo? Esse cara vai ter um determinado momento de inércia, isso aqui. No final tem um momento de inércia só, tá? Mas vamos lá. Eu preciso ter um movimento agora de revolução. Esse aqui é a base, esse aqui é o que se movimenta. Vou dar um ponto e eu vou dar também uma direção. Deixa eu reduzir aqui esses ícones, que são muito grandes. Então, eu vou ter uma rotação em torno desse ponto aqui. Né? Se eu olhar desse lado aqui, esse disco vai estar girando, né, conforme eu queira, tá bom? E digamos que você vai com o seu braço, mas aí eu vou representar isso como uma junta, vou rotacionar em torno de um eixo normal a nossa figura. Então, permita-me pegar aqui o que está fixo, esse, um ponto, e esse eixo aqui. Então, eu tenho outro carinha. No primeiro momento, num primeiro momento, eu vou querer girar em torno desse ponto. E eu vou travar aqui. Ó. Eu vou dizer que não há movimento. A velocidade angular é zero. Tá? Então, vou criar aqui uma expressão matemática. Zero. Então, vou colocar aqui uma expressão para travar o nosso sistema. Ok, ok, ok. Então, isso aqui é velocidade. Não tem velocidade. Está parado, está travado no tempo. Então, é como se eu tivesse esses dois objetos solidários um em relação ao outro. Tá? E esse cara aqui, eu vou deslocar ele, numa determinada quantidade de tempo. Tá? Vou criar, portanto, uma outra expressão, velocidade constante. Criar aqui a expressão. Então, esse cara aqui seria o movimento que eu faria com o braço, né, para rotacionar essa geometria. Imagina que você pegou o pneu da bicicleta e está tentando girar ele a partir daquele eixo central, né, tentando girar, então vai ficar um pouco dolorido, tá certo? Mas você vai conseguir girar isso. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar uma velocidade constante, por exemplo, 1 radianos por segundo. Tá? E aí a gente vai tentar escolher um tempo em que ele vai girar 45. Então, vamos fazer o seguinte, ó, π sobre 4. Né? Π sobre 4 é a velocidade com que, em um segundo, ele vai deslocar 45 graus. E aí a gente vai verificar quanto é que o torque necessário para rotacionar. Ok, ok, ok. Tá? E aí vamos fazer a simulação agora. Né? Vou colocar aqui que ele vai fazer a simulação em um segundo.
né? E vou simular. Ok? Ele fez aqui, vamos ver se eu coloquei para o lado certo. Estou girando para cá, certo? Esse cara está travado. Estou girando aqui para cima. E agora eu vou pegar aqui para a gente ver qual é o torque que eu usei para fazer essa rotação. Tá certo? Vou pegar aqui a junta. Deixa eu ver, torque. Será que isso aqui? Aqui eu toco. Né? Então, esse aqui é o torque. Tá? Então, ele tem meio que uma velocidade constante. Tá? Então, para ter essa velocidade constante, veja que esse objeto, eu tenho a quantidade de inércia, né? Então, eu tenho a nossa força contrária ao movimento. Então, para vencer essa força, eu tenho que aplicar um torque que não é constante, porque o braço de alavanca, né? Digamos que o centro de massa está aqui, ele vai variando, né? Então, eu vou tendo um torque cada vez menor. Né? Então, ele vai ter aquela queda ali. Tá? Outro ponto que a gente pode pensar agora é voltar aqui. Então, beleza, eu quero guardar aquele resultado e a gente vai fazer a comparação. Vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou colocar uma outra situação em que esse objeto, né, ele vai estar girando com uma determinada velocidade angular, tá certo? E aí vai a pergunta para vocês. Essa junta, né, eu vou modificar a expressão, né, que eu utilizo. Ali estava travado, né, lock, velocidade igual a zero. E aí eu vou criar uma e você, com a mão, você pegou e passou a girar essa roda numa determinada velocidade. E a gente vai escolher uma velocidade qualquer, tá? Que eu vou dizer aqui, por exemplo, 5 radianos por segundo, tá? Eu vou dar OK aqui. Então, OK, OK. E eu vou simular de novo. Tá? Com o mesmo tempo. Tá? E aí vamos carregar esse novo resultado na nossa análise. Eu vou importar o último resultado que eu encontrei. Então, ele fica aqui, ó, aqui são os mais novos, mais antigos, aqui os mais novos. E aí eu vou pegar a mesma coisa, ó, o driving torque, né? Eu vou pedir para ele colocar no mesmo eixo, usar esse mesmo eixo aqui, para a gente comparar os torques, né, que foram utilizados nas duas situações diferentes. Estou errando aqui alguma coisa. Está tudo igual, então não tem. Fiz alguma coisa errada aqui. Espera só um momento. Então, ele está em movimento
E eu tenho, por conta disso, eu tenho uma quantidade. Ó, não tá, né? Deixa eu só operar esse cara aqui. Tenho que garantir que ele vai estar numa velocidade. Não é isso. Deixa eu pegar aqui esse cara. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Deixa eu testar aqui se é isso. Vou colocar aqui F50. Eu acho que não é isso. Mas por via das dúvidas. Tá, não consegui mostrar o que eu queria aqui. Vamos tentar fazer de uma outra maneira. Vou fazer de outra maneira. Eu vou, nessa junta aqui, eu vou tirar o movimento, tá certo? E eu vou tentar. Olha só. Pô, pessoal, estou fazendo um negócio errado aqui, não sei o que é. Que a ideia é o quê? Você tem uma. Imagina que você tenha uma bicicleta, negócio de bicicleta, né? Deixa eu mostrar vocês na internet. Eu queria fazer esse experimentozinho aqui e eu não sei por que está dando errado. Então, não consigo fazer numa. Então, cadê o vídeo, cara? O vídeo. Não é esse, não. É esse aqui. Melhor mostrar o vídeo, né? Então, ó, eu tenho aqui
Ele tem duas rotações, a rotação da bicicleta, né, da roda, e uma rotação aqui na cadeira. Aí ele está explicando aí, esse cara vai girar. Deixa ele começar aí. Ó, ele aconteceu a rotação na cadeira porque ele mudou a direção do vetor, entendeu? Entenderam por quê acontece? Porque você tem uma variação do vetor, né? Então, internamente, o que que ele fez? Ele girou a roda e você mudou a direção no momento angular, né? Então, para acontecer essa variação, necessariamente existe um torque, aí por isso que ele gira a cadeira em que ele está sentado. Essa mesma justificativa é dada, por exemplo, aqui pelo professor Walter. Esse cara aqui é do MIT. Então, deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, se ele coloca a roda parada, é isso que eu estava querendo fazer, só que eu não setei corretamente. Né? A roda vai para a posição de equilíbrio, né, dela. Entendeu? A roda está parada. Agora, quando eu faço ela girar, acontece um outro efeito. Ele ligou ali um motor, está acelerando a roda, usando aquele contato, né, com esse motor, começa a girar, e aí ele vai montar, e é bem rápido, né, então talvez seja isso, preciso colocar numa velocidade bem alta, então não testei, né, esse modelo, tá, tô tentando fazer aqui na hora, mas o conceito é basicamente esse. Então ele deixa girando com uma velocidade bem interessante, ó, e coloca apoiando, né? Então, por que esse cara ele não tomba como ele tombou da outra vez, né? Porque a força-peso não é suficiente para colocar ele na posição de equilíbrio, né? E ele fica só girando, né, em torno dessa corda aí, tá? Isso aí é devido à conservação do momento angular, né? Ok? Galera, é isso que eu queria mostrar e acabei não conseguindo. Tá bom. Vamos ver. Muito interessante, que eu ia perguntar sobre a velocidade lá do outro rapaz pintado, que era uma velocidade muito pequenininha. Eu não sei como é que pode. Aí nesse tem uma velocidade desse Como tá falhando, Melissa, sua fala. é, é porque eu acho que você tem que desligar seu microfone. Eu falo. Não, professor, que eu ia só perguntar em relação à velocidade lá do primeiro, porque parecia que estava tão devagarinho, e mesmo assim ele conseguiu ter o giro na cadeira, né? Mas aí esse outro já tem que ser uma velocidade já bem mais elevada do que aquele primeiro experimento, né? Eu acredito que, ó, ele colocou um peso do outro lado. Então, isso aqui, gente, é porque, imagina você está na bicicleta, você está em cima da bicicleta, aí você inclina ela uma determinada quantidade, né? Você vai cair, né? Se você não estiver apoiando com o seu pé, né? Ou a moto, entendeu? Agora, imagina que você vai fazer uma curva. Você não tem que inclinar um pouco para fazer essa, entendeu? Então, é esse mesmo princípio que faz com que você não caia quando você está andando de bicicleta, andando de moto. É a conservação do momento angular.
né? Então, isso gera um momento equilibrando com o seu peso, entendeu? Impedindo que você tenha... Depois eu vou tentar criar um modelinho para representar isso melhor aqui. Ok? Bom, vou voltar aqui para... Tá? Então, ficou entendido isso, né? Que eu vou precisar, se eu modificar essa condição aqui, por algum motivo, né? Por exemplo, chegar numa condição onde eu tenho a velocidade angular 2, necessariamente vai ter que surgir aqui um impulso, certo? Para essa condição ser modificada. Tá? Então, agora, eu tenho sistemas de corpos rígidos, né? Então, o movimento de vários corpos podem ser analisados aplicando o princípio de impulso e movimento separadamente a cada corpo. Tá? Para problemas envolvendo não mais do que 3 incógnitas, pode ser conveniente aplicar o princípio de impulso e quantidade de movimento ao sistema como um todo. Né? Para cada corpo em movimento do sistema, os diagramas devem incluir o vetor momento linear e o momento angular. As forças internas ocorrem aos pares, de mesma intensidade e direção. Então, se as forças de contato, né, entre dois componentes, elas sempre vão ocorrer aos pares. E não geram impulso global diferente de zero, certo? Então, a conservação do momento angular e linear, né, se eu não tenho forças externas, né, então isso aqui vai se manter sempre. Se eu tenho apenas forças internas ao sistema, como elas ocorrem aos pares, eu tenho cancelamento, né, dos torques gerados por essas forças, ou mesmo o momento, né, as forças vão se anular mutuamente. E aí eu tenho a conservação sempre desse cara. Se a força é interna ao sistema, né, ok? Então, por exemplo, no exemplo da cadeira, quando ele está girando uma determinada rotação, né? E gira a roda num sentido, a roda, né, a cadeira vai girar por um sentido contrário à rotação da do meu sistema. Então, digamos que a roda está girando num sentido. Deixa eu me mostrar aqui, né? Estão me vendo agora? Então, ele está a roda girando, e ele, digamos que ela está girando num determinado sentido. Quando ele faz isso, né, o momento angular, que antes era horizontal, ficou o quê? Vertical. Né? E aí ele passa a ser necessário ele girar a cadeira para balancear o momento angular que ele acabou de criar pela mudança da orientação. Né? E esse cara gira num determinado sentido, a roda tem que girar nesse sentido contrário. Quando ele vira para o outro lado, né, ele vai fazendo isso. Né? Então, apesar de você ter as forças internas ou os torques internos se anularem mutuamente, você tem movimento. Movimento de que forma? Para acontecer a conservação de momento angular. Tá? Ok? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar. Então, agora vamos com um exemplo de engrenagem, né, semelhante ao que a gente viu na aula passada. Só que naquela oportunidade a gente está trabalhando estávamos trabalhando com energia, né? Trabalho, energia, etc. Agora eu tenho uma análise aplico um torque, aqui um torque de 6 Nm, né, aplicado nessa engrenagem, e eu quero, negligenciando o atrito, determinar o tempo requerido para esse cara alcançar 600 RPM. Tá?
E B, a força, né, tangencial aqui nesse sistema. Então, eu vou considerar cada engrenagem separadamente. Então, a primeira engrenagem, né, em que eu aplico a engrenagem A, essa daqui, ó, eu tenho uma força externa aplicada, uma força tangencial. Ela, inicialmente, ela está girando com uma determinada velocidade, né? E aí eu aplico a força que é originada aqui por conta do contato entre as duas geometrias, né? Entre as duas engrenagens. Com isso, eu vou ter uma outra condição, né? Uma condição em que eu tenho um momento angular. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita ligação, muito robô ligando para mim. Muito chato isso. Tem criança em casa, a esposa trabalhando, e eu não consigo ficar com o celular desligado, e quem me liga é esse povo de robôs. Magazine Luiza, enfim, a TIM. Desculpa, que tira a concentração da pessoa, né? Bom, eu tenho aqui, ó, o momento angular era zero, porque ele estava parado, entendeu? E eu peguei e apliquei aqui o torque. É um torque, nesse sentido aqui, ele é horário, então é um torque negativo, Ft, né, vezes Ra, tá certo? Vezes um determinado, poderia colocar o momento, né, em relação a A, né? FTRA é igual ao momento angular no segundo momento. Vai estar girando no sentido horário, né, já que a força foi aplicada no sentido, né, a prevalecer, a gerar o movimento nessa direção, né? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma força tangencial de 40,2 newtons por segundo. Para o outro corpo, eu tenho também uma condição inicial nula, aplico a força, né, que é esse cara aqui, e tenho também um torque aplicado, um torque externo aplicado. E tenho também as forças de reação, né? Veja que como eu estou calculando o torque com relação a esse centro, né, o ponto A e o ponto B, os torques gerados, né, por essas forças de reação são nulos, né? Então, eu tenho um momento positivo, né, que é anti-horário, menos a força, né, contrária aqui ao movimento, que eu vou chamar isso de FT-RB, esse torque, igual ao momento angular, né, do nosso sistema. Tá? Tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Esse FT aqui, ele não é força tangencial, é força vezes tempo, tá? Força vezes tempo. Não é integral, tá certo? É uma integral, eu estou considerando que essa força é constante, então eu vou calcular a integral, vai dar, de dt vai ser o próprio tempo, certo? Então, isso vai ser o nosso impulso. E aqui é a quantidade de momento angular. Então, esse Ft aqui é um impulso integral, o resultado já da integral, certo? E aí você encontra aqui, ó, um Ft, que não é força, é impulso, de 40,2 newton por segundo. Tá? E vai ser o mesmo impulso, né, que é um vetor, só que ele vai ter o sentido contrário ao do primeiro caso. Né? E aí você vai unindo isso aqui, tem os momento vezes t, certo? Tempo. E aí eu vou ter que deixar esse t aqui, ó. Vai ser a minha incógnita, né? Eu vou conseguir encontrar quanto é que é esse t. Ft eu já achei, né? Que é 40,2
multiplico por RB, que é o raio do nossa segunda engrenagem, e isso é igual, né, a momento de inércia vezes a velocidade angular dessa engrenagem aqui, tá? Essas duas velocidades foram encontradas, né, no exercício passado, né, que como eu preciso chegar na engrenagem B com uma determinada velocidade de 600 RPM, necessariamente, né, a engrenagem A tem que ficar com outra velocidade, equivalente a 25,1 radianos por segundo, por causa da relação, né, de transmissão. O tamanho dessa engrenagem e o tamanho dessa engrenagem se relacionam com as velocidades que elas podem ter. Então, se eu souber a velocidade entre esse cara e a velocidade, aliás, os comprimentos, né, os raios, eu vou poder saber quanto é que é essa velocidade aqui, já que é um sistema de engrenagens, tá? Eles não deslizam um em relação ao outro. E, dessa forma, eu tenho uma velocidade tangencial que é a mesma, né, para as duas engrenagens. Elas estão em contato, tá? Então, só para relembrar, tá? Que vocês já viram isso. Eu tenho essa rotação, né, com uma determinada velocidade, e esse cara aqui vai ter uma velocidade também. A velocidade tangencial das duas é igual a quê? A velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade tangencial nesse ponto aqui é a mesma para as duas. E aí eu igualo, né? Qual a velocidade tangencial considerando essa engrenagem? A velocidade angular dela vezes o raio dela. É igual a velocidade angular dessa engrenagem vezes o raio dessa engrenagem. Então, por isso eu consigo escrever essa relação e encontrar rapidamente quem é a velocidade de cada uma das engrenagens, dando a velocidade de uma só. E nesse caso, eu resumo para T, ó, encontro que vai ser 871 segundos, né? 0,87 segundos. Para chegar nessa velocidade, aplicando esse toque. Ok? E depois, né, basta eu pegar esse tempo e substituir aqui nessa equação, e eu vou dividir, né, esse cara por 0,871, e vou chegar na força, né, entre as engrenagens de 46,2. Ok? Então, com isso, eu consegui saber qual é o tempo que ele vai chegar à velocidade pedida e a força, né, entre as engrenagens. Bom, aqui eu tenho uma esfera de massa M, raio R, é projetada ao longo de uma superfície horizontal rugosa, com velocidade linear do centro de massa igual a V1 barra, né? E não tenho nenhuma velocidade angular, em princípio, tá? Então, eu tenho o coeficiente de atrito cinético dado por μk. Determine o tempo T2 em que a esfera vai começar a rolar. Tá? E B, a velocidade angular, a velocidade linear e angular das esferas nesses tempos. Então, eu vou usar justamente a conservação do momento para resolver esse problema. Veja que aqui eu tenho a força de atrito, ó, a força normal, veja que é um impulso, né, gerado por essas forças. Aqui eu tenho um impulso da força peso, certo? Então, escrevendo dessa forma, eu estou considerando que a força é constante durante o intervalo de tempo analisado. Tá bom? Eu tenho um momento angular, inicial é 0, e o momento linear, NV, V1, né? Então, isso aqui é a condição inicial. Isso é igual a uma determinada quantidade de movimento angular e linear, tá? Então, tem um sistema com o momento do sistema, antes e depois, né? A variação vai ser justamente os impulsos aplicados ao sistema, pela força peso e
né, pela interação com o pavimento. Então, na direção Y, eu não tenho velocidade, né? Ele não se desloca nessa direção. Então, vai ser igual a zero. Então, veja que os impulsos, o impulso vai ser igual a zero. Então, nem eu tenho velocidade na direção Y no início e nem tenho no final, porque ele vai se deslocar apenas na direção horizontal. O que eu vou ter é uma variação, né, um momento, aliás, o impulso vai se anular mutuamente. Tá? Já na direção, e isso vai me permitir dizer que a normal é igual a peso, que é igual a mg, sem maiores problemas. Na direção x, aí começa a complicar, né? Porque eu vou ter esse cara aqui, ó, que é o momento linear, e isso é o impulso, Ft, tá? Igual a quem? A mv2. V2 é a velocidade do centro de massa num determinado instante, tá? Bom, posso substituir, né, F como sendo a normal vezes μk, a normal é mg, então fica μk mgt igual a mv2. Essa velocidade aqui inicial é conhecida, né? Isso aqui não é, assim como o tempo também não é conhecido, o tempo que eu vou, vai transcorrer. Então, eu posso reescrever da seguinte forma, vou cancelar, né, a massa, posso dizer que V2 é igual a V1 menos μkgt. Tá? Então, esse termo aqui vai estar reduzindo a velocidade inicial. E veja que com essa equação só, eu não consigo obter uma resposta ainda, porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho V2 e eu tenho T, né, como incógnita. E aí eu vou escrever agora o momento em relação ao momento do sistema, né? O que é que gera momento aqui? A força de atrito, né? E vai gerar um impulso, que aí eu multiplico por T, né? Então, Ft vezes R, porque é um torque, né? Isso é igual ao momento de inércia da esfera vezes a velocidade angular da esfera num instante posterior. Como ela não girava inicialmente, esse cara aqui é zero, né? Então ela não aparece, né? Esse termo aqui, ó, não aparece. E aí eu substituo na equação aquilo que eu conheço. A força F, eu posso colocar μk mg, né? Então eu vou usar a força com o atrito cinético, né? TR é igual ao momento de inércia da esfera, 2/5 de m, r ao quadrado. E aí eu tenho duas equações. Né? A velocidade angular, né? A velocidade angular e a velocidade do centro de massa. Só que elas estão em função do tempo. Né? Então, eu tenho que agora encontrar uma outra equação, né? Porque são três incógnitas e duas equações. A terceira equação vem do fato de não haver deslizamento. Quando não há deslizamento, isso significa que a velocidade do centro de massa é igual a R, né, vezes o ômega 2. Tá? Então, é isso aqui, ó. V2 é igual a R ômega 2. E aí, o que é que eu faço? Eu igualo essas duas equações. Né? Logicamente, essa daqui vai ter que ser multiplicada por R. Né? Então, V2 é V1 menos μkgt, e esse cara aqui é R vezes o ômega 2. Né? E aí eu posso agora encontrar uma expressão para o tempo, né? O tempo em que esse sistema passa a não deslizar mais. Olha, eu coloquei aqui essa condição cinemática é que vai fazer, vai ser o complemento, né? Uma restrição às equações dinâmicas que eu tenho. Então aí eu acho tempo.
esse cara vai passar a não deslizar mais. E eu substituo esse tempo nas duas expressões originais, de tal forma que eu acho. Desculpa. Eu trago aqui de volta, né? Tenho esse tempo e substituo na expressão para encontrar o quê? A velocidade V2 é 5 sétimos de V1, né? A partir. Então, veja que não depende do tempo, não depende da gravidade, não depende nem do atrito, né? Ok? Ele vai passar a rolar quando a velocidade V2 for 5 sétimos de V1. Ok? Então, a expressão nos traz isso. E o ômega 2 eu substituo e encontro, né, que vai ser 5 sétimos de V1 sobre R. Então, por que V1 sobre R? É porque eu vou dividir esse cara por R. Né? Então, é basicamente a mesma expressão com esse pequeno ajuste aqui. Então, aqui um problema simples. Ó. Imagina que eu tenha uma barra sólida, né, de 3 polegadas. Eu tenho duas esferas sólidas de 3 polegadas, né, de raio. E cada uma delas pesa 2 libras. Estão montadas, né, numa determinada posição. E essas barras podem rotacionar. Né? A barra aí pode rotacionar em torno de Y. Então, o momento de inércia das barras é 0,25 libra pé por segundo ao quadrado. E a velocidade angular é de 6 radianos por segundo. Ó, as esferas são mantidas juntas por conta de uma determinada corda aqui. Então, prendi uma esfera na outra, tá? E esse sistema está girando. Tá? Então, como elas têm o mesmo tamanho, elas vão ficar aqui em equilíbrio. Tá bom? Mas, digamos assim, se eu fizesse um diagrama de corpo livre de uma única esfera, né, a tendência é que ela tenderia a se movimentar para cá, a belinha. Tá? Mas tem uma corda, né, e essa corda tem a força, né, centrífuga também dessa esfera, que tem a mesma massa. Então, uma fica puxando a outra de tal forma que existe um equilíbrio. E ela fica nessa posição enquanto essa corda existir. Tá? A corda é subitamente cortada. Eu pego lá e corto, e essa força, né, na corda deixa de existir, de tal forma que vai existir agora apenas a força centrífuga, né, empurrando esse cara aqui para esse carinha aqui. Então, como ele estava girando com uma determinada velocidade, o que vocês acham que ocorre com a velocidade do conjunto? Ele vai diminuir ou vai aumentar a velocidade? Ou vai ficar com a velocidade constante? O que vocês acham? Hein? Ninguém vai responder. Quando eu cortar aqui a corda que está unindo as duas esferas, a tendência é que essas esferas vão para as posições B' e A'. Né? Entretanto, o conjunto está rotacionando com uma determinada velocidade. Então, o que é que eu faço? O que ocorre com essa velocidade angular? Ela aumenta, diminui? O que ocorre?
Quando as massas vão para as posições A' e B', né? O que acontece com a velocidade do curso? Melissa, diga aí, Melissa, o que acontece? Diminui. Por que diminui? Porque por causa não sei. Não sabe? É um sentimento? O que vocês acham? Gente, vai acontecer uma mudança da velocidade, né? E essa mudança ocorre porque houve a mudança do momento de inércia do sistema, né? Então, inicialmente, ó, eu vou dizer o seguinte, ó, que o momento de inércia, né, em relação ao eixo de rotação, é a massa da esfera vezes, né, eu vou considerar essa esfera como um ponto material, por exemplo, e aí eu multiplico essa distância e a massa da esfera, distância ao quadrado é a massa da esfera. Então, eu tenho um momento de inércia da esfera em relação a esse eixo. Quando eu venho para cá, ó, o raio como aumentou, entendeu? Então, o momento de inércia aumenta consideravelmente. Se momento angular momento de inércia vezes a velocidade, né? Quando eu aumento o momento de inércia, eu tenho que reduzir a velocidade do sistema para o momento se conservar, né? E por que o momento tem que se conservar? Porque eu não tenho força externa aplicada, né? Entendeu? Eu tenho só o corte dos dois cabos que vai fazer eu reduzir essa velocidade. Ok? Ok, entendi. Ó, então, vamos. Eu tenho aqui, ó, primeira condição, certo? Veja que eu tenho apenas esses impulsos aqui, ó, só que o raio dele é zero. Então, eu não tenho um torque, né? Não vou poder ter esse torque. Então, o momento do sistema é o seguinte, ó, eu tenho as duas esferas que têm massa ms, R1 é o raio, né, a distância deles, e ômega 1 é a velocidade do sistema, tá? Então, essa é a determinada quantidade de movimento. E aí eu multiplico por R também para ter o momento angular, tá? O momento e o momento. Mais o momento de inércia da esfera, então, vezes um ômega 1. Ok? Mais o momento de inércia da barra vezes ômega 1. Então, esse momento angular tem que ser igual, né? Tem que ser igual a uma outra condição. E agora eu vou ter o R2. R2, R2. Então, são as mesmas equações, só muda a R2 e, logicamente, as velocidades vão mudar também. Tá bom? Isso aqui tem que ser igual, né? Esses dois casos tem que ser igual. Então, para ser igual, eu vou ter que a velocidade angular 2 vai ser dada por a velocidade angular 1 e um fator de multiplicação, tá? O momento de inércia da barra não muda, o momento de inércia da esfera não muda, a massa da esfera não muda. O que vai mudar são essas distâncias aqui, ó, R1 e R2, tá? Então, eu consigo
resolver essa equação e chegar, né, a ômega 1 é 6, o IR é 0,25, o momento de inércia da esfera é 2 quintos de m raio da esfera, então eu uso aí a massa, né, divido o peso pela massa da esfera, né, aliás, divido o peso da esfera pela aceleração da gravidade, e eu tenho aqui dois, né, duas pés, eu divido por dois para, aliás, eu tenho 2 polegadas para transformar em pés, eu divido por 12, né, um pé tem 12 polegadas ao quadrado, né, então, que é esse Azinho ao quadrado aqui, então eu acho o momento de inércia da esfera. E massa da esfera vezes a velocidade, ou posição, o raio ao quadrado, que é esse termo aqui, ó. Então, eu divido e diz que a massa da esfera é 2 libras, né? Então, eu divido pela aceleração da gravidade em pés por segundo ao quadrado, são 5 polegadas, né? Numa outra posição, divido por 12 e elevo ao quadrado. Então, eu vou ter aqui um outro momento de inércia de 0,108. E esse aqui, ó, esse aqui é o inicial e esse aqui é o final, 0,2696. E aí eu vou substituir todos esses termos de inércia aqui. E dessa forma, acho uma velocidade de 2,08 radianos por segundo. Então, de fato, reduziu, como vocês previram, né? Mas a gente tem que entender por que ele modificou. Então, qual é a energia perdida, né? Devido ao impacto. Então, como ele vai para essa extremidade e fica lá, eu quero saber qual a energia perdida com esse impacto. Então, a energia cinética da esfera, de translação e de rotação, e a energia cinética da barra. Tá? Eu posso colocar o V, né? Cadê? Esse V aqui, ele vai ser a velocidade. Aqui é a velocidade do centro de massa da esfera. É igual que ao raio vezes a velocidade angular. Então, eu coloco a velocidade angular para fora, né? E fica o R aqui dentro, só que é ao quadrado, porque inicialmente a velocidade está ao quadrado. E aí eu fico com esses 3 termos na forma de um somatório vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, essa é a energia cinética do sistema. Né? A energia cinética 1, eu substituo, né, e eu encontrei esses valores, né, nos slides anteriores, e substituindo e somando todo mundo vai dar isso aqui, né, essa expressão, com a velocidade ao quadrado. O T2, o momento de inércia variou, né, ele aumentou. Né, e a velocidade angular a gente acabou de encontrar, né, aqui em cima. Isso vai me dar uma determinada quantidade de energia cinética. Né? Então, a variação de energia cinética vai ser de menos 3,24, né? Por conta desse impacto aí. Então, da mesma forma que a gente falou do impacto com partículas, agora a gente tem um impacto de corpos rígidos, tá?
Então, a componente de velocidade, né, na direção normal, ela é a mesma, tá? Então, imagine que esse ponto no corpo A, né? E aqui eu tenho o mesmo ponto no corpo B, então é um ponto de contato. Então, isso significa, no diagrama de velocidades, né? Se eu pegar aqui a direção normal aos dois corpos, ou normal à superfície de contato, e decompor a velocidade, né, do ponto A no corpo A, né, e o ponto de contato no corpo B, que eu vou chamar de, sei lá, ponto B, quando eu decompor essas forças, essas velocidades, perdão, elas vão se conservar, vão ser a mesma velocidade, porque o corpo não deforma. Então, não dá para ter uma velocidade maior do que a outra ao longo dessa direção, tá? Eu vou ter uma velocidades diferentes devido à componente tangencial, não devido à componente normal. Tá? Isso ocorre, tá bom? Durante os dois corpos estão em contato, né? Durante esse período, você vai ter essa componente igual para os dois. Tá? Aqui, ó, não são iguais, né? As componentes são diferentes, na mesma direção normal. Tá? Aqui também, porque agora os corpos estão separados. Quando eles estão em contato, isso aqui é verdade. Então, nós vimos lá para partículas que eu vou trabalhar o princípio de impulso e momento é suplementado pela um coeficiente de restituição, tá? Que é basicamente a integral de R dt, né? Ou seja, o coeficiente de restituição me dá a relação entre os impulsos, né? Tanto o impulso de restituição quanto o impulso inicial, né? De deformação. E esse cara de restituição é dado por essa equação aqui, né? O E, coeficiente de restituição, é igual à velocidade B, linha, né? Na direção normal, então, essa velocidade decomposta na direção normal, menos essa velocidade decomposta na direção normal, né? Uma menos a outra, dividido, né, pela velocidade desse na direção normal, menos desse na direção normal. Eu posso até colocar na mesma ordem, né? B, B, A, né? Mas eu tenho que colocar um sinal negativo aqui. Então, imagine agora que eu tenho um projétil que é disparado do lado de uma placa, né, quadrada que está inicialmente em repouso. Determine a velocidade angular do painel imediatamente após a partícula se tornar-se, né, ela entrar aqui dentro da nossa placa. Então, é como se instantaneamente você tivesse uma parte do sistema com uma determinada velocidade. Ou que instantaneamente a projétil tivesse aumentado a inércia dele. Porque eles vão passar a ser uma coisa só, né? O impacto vai fazer com que eles
não tem a velocidade relativa um em relação ao outro. Tá? B, a reação no apoio. Quero saber quanto é que é a reação aqui no apoio. Ok? Gente, o horário estourou, tá? Mas aí a gente continua na aula passada, certo? E boa semana a todos, tá bom? E ficamos aqui nesse exemplo, para vocês fazerem. Tudo bem? Parar aqui a gravação.